Amado Batista estava dirigindo pela estrada empoeirada do sertão pernambucano quando seu carro quebrou bem em frente a uma casinha de taipa simples, onde uma senhora de 78 anos varria o terreiro cantarolando baixinho uma de suas canções mais famosas. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Era uma quinta-feira de março, 2h15 da tarde, quando o Corolla branco de Amado Batista começou a fazer um barulho estranho no motor. O cantor estava voltando de uma apresentação em Caruaru e decidira pegar a estrada vicinal para fugir do trânsito da BR-104. Há 23 anos fazendo esse trajeto, ele conhecia cada curva daquelas terras áridas, mas nunca havia parado naquela casinha pequena que ficava no meio do nada. O motor fez um último suspiro e morreu bem na frente do portãozinho de madeira descascada. Amado desceu do carro usando uma camisa polo azul marinho e uma calça jeans desbotada, nada que chamasse atenção. Seus óculos escuros protegiam os olhos do sol forte que castigava o sertão naquela hora do dia. Foi então que ouviu a voz fina e melodiosa cantarolando Seresteiro da Lua. Dona Maria Antônia varria o terreiro de terra batida com uma vassoura velha, balançando o corpo no ritmo da música. Ela usava um vestido de chita azul com flores brancas, todo remendado mas limpo, e chinelos de dedo que já tinham visto dias melhores. Quando viu o homem se aproximando do portão, Maria parou de varrer e ajeitou o cabelo branco preso num coque simples. Seus olhos castanhos brilharam com curiosidade, mas sem medo. No sertão, a hospitalidade era mais forte que qualquer desconfiança. "Boa tarde, minha senhora", cumprimentou Amado, tirando os óculos. "O meu carro quebrou aqui na frente. A senhora saberia me dizer se tem algum mecânico por aqui?" Maria ficou alguns segundos em silêncio, piscando os olhos várias vezes. Suas mãos começaram a tremer levemente, segurando o cabo da vassoura. Ela conhecia aquele rosto, aquela voz. Não podia ser verdade. "Meu Deus do céu, o senhor não é... Não pode ser", ela murmurou, levando a mão livre ao peito. "Sou sim, Amado Batista", ele confirmou com um sorriso gentil. "Mas agora sou só um viajante com o carro quebrado, pedindo uma ajudinha." As lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado de Maria. Ela largou a vassoura no chão e bateu palmas, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Virgem Maria, no dia do meu aniversário. 78 anos hoje e recebo a visita do meu cantor favorito." Amado sentiu o peito apertar. Sempre ficava emocionado quando encontrava fãs assim, pessoas simples que conheciam cada música sua. "Parabéns pelo aniversário, dona Maria Antônia, mas o senhor pode me chamar de Dona Maria", ela disse, enxugando os olhos com a barra do vestido. "Entre, pelo amor de Deus, não pode ficar aí no sol. Vou fazer um cafezinho." O cantor olhou para o carro parado e depois para a senhora que o convidava com tanto carinho. Decidiu aceitar. Às vezes o destino colocava a gente nos lugares certos na hora certa. Enquanto seguia Maria pelo terreirinho, ele notou que a casa tinha apenas 2 cômodos pequenos. As paredes de taipa estavam rachadas em vários pontos e o telhado de telhas velhas deixava ver algumas frestas por onde a luz do sol entrava. "Desculpe a casa simples, seu amado", disse Maria, gesticulando para que ele se sentasse numa cadeira de plástico azul ao lado de uma mesinha baixa. "Depois que meu Antônio morreu há 5 anos, não tenho condição de fazer reforma." "Não precisa se desculpar, Dona Maria. Eu que agradeço a hospitalidade", respondeu Amado, observando o ambiente ao redor. Na parede havia algumas fotos antigas e um crucifixo de madeira. Numa prateleira improvisada, ele viu uma coleção de discos de vinil guardados numa caixa de sapatos. Maria acendeu o fogão a gás, um modelo antigo de 2 bocas, e colocou a água para ferver numa chaleira esmaltada. "O senhor sabe que eu ouço suas músicas todo dia? Tenho todos os seus discos ali. Alguns arranhados, mas ainda tocam no meu radinho. A senhora é fã há muito tempo?" "Desde 1976. Lembro até hoje quando ouvi Princesa pela primeira vez numa festa de São João. Meu Antônio disse que era a música mais bonita que já tinha escutado, e desde então a gente não perdeu nenhum disco seu." Amado se levantou e foi até a prateleira.
pegando com cuidado alguns dos discos. Estavam realmente arranhados, mas preservados com carinho. Cada um trazia memórias de uma época diferente de sua carreira. Dona Maria, posso usar seu telefone para chamar um guincho? Ela riu baixinho, mexendo o café no coador de pano. Telefone, meu filho. Aqui não tem linha, não. E celular só pega lá na cidade, a 20 quilômetros daqui. Amado olhou para o próprio celular e confirmou. Nenhuma barra de sinal. Estava realmente isolado ali, mas estranhamente não se sentia incomodado. Havia algo de especial naquela senhora, naquela casa simples, naquela tarde de março que parecia ter parado no tempo. O aroma do café coado na hora encheu o ambiente e Maria serviu numa xícara de porcelana florida, claramente guardada para ocasiões especiais. Açúcar? Só um pouquinho, disse Amado, percebendo que as mãos dela tremiam ligeiramente ao mexer o café. Não era nervosismo, mas emoção pura. Enquanto tomavam café e conversavam sobre música, o tempo parecia passar devagar. Maria contou sobre a vida no sertão, sobre as dificuldades desde que ficou viúva, sobre como as músicas dele a ajudavam a passar as noites solitárias. Sabe, seu Amado, às vezes fico aqui pensando que Deus esqueceu de mim num cantinho, disse ela, olhando pela janela para o terreno seco lá fora. Mas hoje, no meu aniversário, ele mandou o senhor aqui. Deve ter algum motivo. Amado sentiu um nó na garganta. Olhou novamente para as paredes rachadas, para os poucos móveis velhos, para aquela mulher de 78 anos que vivia sozinha num lugar tão isolado. Algo estava prestes a mudar naquela tarde. Ele podia sentir. Dona Maria, preciso tentar falar com alguém. A senhora conhece algum vizinho que tenha telefone? Maria pensou um pouco, coçando o queixo. Tem o seu Joaquim, lá da frente. Ele cria cabras e tem telefone fixo, mas é meio desconfiado com gente estranha. Vamos lá, então. A senhora pode me apresentar? Saíram juntos pela estradinha de terra. O sol estava ainda mais forte às 3 horas da tarde e Amado sentiu o suor escorrendo pelas costas. Maria caminhava devagar, mas firme, mostrando conhecer cada pedra do caminho. A casa de seu Joaquim ficava a uns 300 metros de distância. Era maior que a de Maria, com paredes de tijolo e um quintal onde várias cabras pastavam à sombra de um cajueiro. Um homem de cerca de 60 anos, alto e magro, consertava uma cerca de arame. Joaquim, vem cá ver quem está comigo, gritou Maria, acenando. O homem largou o alicate e se aproximou, franzindo a testa. Vestia uma camisa de trabalho bege e uma calça de brim azul suja de terra. Seus olhos pequenos examinaram Amado de cima a baixo. Quem é esse aí, Maria? É o Amado Batista, o cantor. O carro dele quebrou na minha porta. Joaquim riu com desdém. Amado Batista? Que história é essa, Maria? Esse aí é cantor de cadê? Eu juro, Joaquim, é ele mesmo. Pergunta para ele cantar alguma coisa. Amado sorriu e começou a cantarolar baixinho. Seresteiro da Lua. A voz inconfundível fez Joaquim arregalar os olhos e dar 2 passos para trás. Misericórdia! É mesmo! Desculpe aí, seu Amado. Pensei que a Maria estava com algum problema na cabeça. Sem problemas, amigo. Preciso usar seu telefone para chamar um guincho. Claro, claro. Entre. Maria, você também. A casa de Joaquim era simples, mas mais estruturada. A sala tinha um sofá de corino marrom, uma estante com alguns livros e um telefone antigo de disco numa mesinha de madeira. Pode usar à vontade, disse Joaquim, ainda meio desconcertado com a situação. Amado ligou para sua assessoria em Recife, explicou onde estava e pediu para mandarem um guincho. Vai demorar umas 2 horas, informou depois de desligar. Aqui é longe mesmo. Fique à vontade, disse Joaquim. Quer uma água? Um café? Aceito uma água. Obrigado. Enquanto Joaquim foi buscar a água, Maria se aproximou de Amado. Joaquim é boa gente, sabe? Quando meu Antônio morreu, ele que me ajudou com tudo. Mas ele tem uma preocupação comigo. Que preocupação? Diz que não é seguro eu morar sozinha naquela casa, principalmente agora nas chuvas. Quando chove forte, alaga tudo lá dentro. Joaquim voltou com um copo d'água gelada e ouviu o final da conversa. É verdade, seu Amado. Aquela casa da Maria está caindo aos pedaços. No último inverno ela passou 3 noites aqui porque não dava para dormir lá com a goteira. E por que a senhora não muda, Dona Maria?
Maria suspirou fundo. Para onde, meu filho? Com que dinheiro? Vivo com uma aposentadoria de R$ 540 e ainda vendo umas cocadas na feira de sábado para completar. Tem uma casa ali adiante, comentou Joaquim, apontando pela janela. Era do primo da minha mulher. Ele se mudou para São Paulo e deixou comigo uma procuração. Quer vender ou alugar, mas ninguém tem interesse porque aqui é longe de tudo. Amado se interessou. Como é essa casa? Melhor que a da Maria. Tem 2 quartos, sala grande, cozinha separada. Tá sem luz há uns 6 meses porque ninguém mora lá, mas a estrutura é boa. E ele quer quanto? O aluguel seria uns R$ 200 por mês, mas ele disse que aceita menos se alguém cuidar da casa, não deixar virar mocó. Maria balançou a cabeça. R$ 200 é muito para mim, Joaquim, e ainda tem que religar a luz, consertar o que tiver quebrado. Mas seria bem melhor que sua casa atual, Maria, insistiu Joaquim. Você ficaria mais perto de mim também. Se precisar de alguma coisa, é só gritar. Amado ficou em silêncio, pensando. Observou Maria mexer nervosamente numa ponta do vestido. Via-se que ela queria aceitar a ideia, mas a realidade financeira não permitia. Podemos dar uma olhada nessa casa? E se perguntou Amado. Claro, fica a uns 200 metros daqui, vamos? Os 3 saíram juntos. O calor estava insuportável, mas Amado não ligava. Sua mente estava trabalhando, processando a situação. Conhecia aquele tipo de história. Pessoas boas em situações difíceis que precisavam apenas de uma oportunidade. A casa abandonada ficava num pequeno descampado. Era de tijolo aparente, com telhado de telhas coloniais em bom estado. Tinha um quintal grande com algumas árvores frutíferas, manga, goiaba e caju. Aqui é bem maior mesmo, comentou Amado, observando o exterior. Joaquim pegou a chave debaixo de um vaso virado no alpendre. O primo deixou a chave comigo para mostrar para quem se interessar. Entraram pela sala principal. O ambiente estava empoeirado, mas em boas condições. 2 quartos espaçosos, banheiro com box, cozinha com bancada de granito. Simples, mas funcional. Nossa, que casa bonita! Suspirou Maria, passando a mão pela parede lisa. Meu Antônio ia adorar uma casa assim. Tem problema de goteira? Perguntou Amado. Não. O telhado é novo. Foi trocado há uns 3 anos, explicou Joaquim. Amado caminhou pela casa, imaginando Maria morando ali. Era perfeita para ela. Espaçosa, segura e perto de Joaquim, que podia ajudá-la quando precisasse. Seu Joaquim, esse primo seu, aceita conversar sobre o aluguel? Aceita sim. Por quê? Maria olhou para Amado com preocupação. Seu Amado, o senhor não precisa se preocupar comigo, não. Eu me viro. Dona Maria, hoje é seu aniversário, e às vezes a gente encontra as pessoas certas no momento certo, disse Amado sorrindo. Deixa eu conversar com seu vizinho aqui. Joaquim entendeu o que estava acontecendo e ficou visivelmente emocionado. Seu Amado, se for para ajudar a Maria, meu primo aceita qualquer coisa. Ela é como se fosse da família para nós. Maria começou a chorar baixinho. Eu não posso aceitar, não tenho como pagar. Vamos conversar direito sobre isso, Dona Maria. Primeiro deixa eu resolver a questão da energia elétrica. Amado pegou o celular, mas ainda não tinha sinal. Seu Joaquim, o senhor conhece algum eletricista aqui na região? Conheço o Cícero. Trabalha na cidade vizinha, mas vem aqui às vezes fazer uns serviços. Posso ligar para ele. Joaquim foi até o telefone e fez a ligação. Explicou a situação e conseguiu convencer Cícero a vir dar uma olhada ainda naquela tarde. Ele vem por volta das 5 horas, informou Joaquim. Maria estava parada no meio da sala, olhando ao redor com os olhos cheios de lágrimas. Eu não acredito que isso está acontecendo. No meu aniversário, Amado se aproximou dela e colocou a mão no ombro da senhora. Dona Maria, a senhora me recebeu em sua casa, me ofereceu café, hospitalidade. Agora é minha vez de retribuir. Mas eu não tenho dinheiro para pagar mudança, para comprar as coisas que faltam. Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos resolver a energia. Depois, vemos o resto. Joaquim sorriu. Seu Amado, se for para mudar a Maria, eu tenho um caminhãozinho. Posso ajudar a carregar as coisas dela. Joaquim, você faria isso? Claro, Maria. Você sabe que sempre quis te ver numa casa melhor. E aqui você fica pertinho. Posso cuidar de você direito. O sol começava a baixar no horizonte quando saíram da casa. Amado olhou o relógio.
5h20 da tarde. O guincho não demoraria muito, mas ele já não estava pensando em partir. Alguma coisa muito importante estava acontecendo ali. Ele não imaginava o que vinha pela frente. Às 5h40 da tarde, uma motocicleta Honda CG azul levantou poeira na estradinha. O eletricista Cícero chegou usando um macacão cinza e carregando uma caixa de ferramentas velha. Era um rapaz moreno de 25 anos, cabelo cortado bem baixo, com jeito de quem estava acostumado ao trabalho pesado. Boa tarde, seu Joaquim. Esse é o serviço da energia? É sim, Cícero. Este aqui é o Amado Batista, disse Joaquim, gesticulando para o cantor. Cícero parou de andar e ficou olhando fixamente para Amado. O cantor? Ele mesmo. E esta é Dona Maria, que vai morar na casa. O eletricista cumprimentou Maria com educação e depois voltou a atenção para Amado. Cara, eu cresci ouvindo suas músicas. Meu pai tocava Princesa todo domingo depois do almoço. Que bom, meu jovem. E aí, consegue resolver o problema da energia hoje ainda? Cícero examinou a caixa de força da casa e acenou positivamente. Consigo sim. O problema é que vai precisar religar na distribuidora e isso custa uns R$150, mais uns 50 do meu trabalho. Maria suspirou. R$200. É quase metade da minha aposentadoria. Eu cuido disso, Dona Maria, disse Amado. Pode fazer o serviço, Cícero. Seu Amado, o senhor tem certeza? Eu não quero me aproveitar. Tenho certeza. É meu presente de aniversário para a senhora. Cícero começou a trabalhar na instalação enquanto os outros aguardavam na sombra do cajueiro. Maria estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente nas pontas do vestido. Seu Amado, eu nunca imaginei que ia viver para ver um dia desses, disse ela, enxugando os olhos com um lenço de papel amassado. A vida às vezes nos surpreende, Dona Maria. Eu mesmo não esperava que meu carro fosse quebrar justamente na frente da sua casa. Joaquim se aproximou dos dois. Seu Amado, posso falar uma coisa? A Maria é uma pessoa muito especial aqui na região. Quando minha mãe ficou doente, ela vinha todo dia cuidar, fazer comida, dar remédio. Nunca quis nada em troca. É o tipo de pessoa que merece ser ajudada, concordou Amado. Por isso que eu me preocupo tanto com ela. Aquela casa onde ela mora está perigosa mesmo. Na última chuva forte, caiu um pedaço do teto no quarto. Por sorte, ela estava na sala. Maria confirmou, balançando a cabeça. Foi um susto danado, o barulho foi terrível. Amado ficou ainda mais convencido de que estava fazendo a coisa certa. Seu Joaquim, o primo da sua esposa está em São Paulo. Posso falar com ele? Está. Quer que eu ligue? Quero sim, vamos resolver isso hoje mesmo. Joaquim foi até sua casa buscar o número do telefone e fez a ligação. Explicou toda a situação para o primo, Wilson, que morava em São Paulo há 10 anos trabalhando numa fábrica de autopeças. Wilson, é assim, tem um cara famoso aqui que quer ajudar a Dona Maria a alugar sua casa. É o Amado Batista, o cantor. Não tô brincando não. Ele quer pagar 1 ano adiantado se você aceitar 150 por mês. A conversa durou 15 minutos. Wilson estava surpreso, mas concordou imediatamente. Disse que só queria alguém cuidando da casa para ela não virar mocó e que R$150 por mês estava ótimo. Fechou, anunciou Joaquim. Wilson disse que pode ser hoje mesmo. Ele vai mandar uma procuração por WhatsApp para formalizar. Nesse momento, Cícero gritou lá de longe. Pronto, já tem energia. Todos foram conferir. As lâmpadas acenderam perfeitamente e o ventilador de teto da sala começou a girar devagar. Funcionou direitinho, comemorou Cícero. Agora é só ir na distribuidora amanhã acertar a conta. Obrigado, rapaz. Quanto fica tudo? São R$200, como eu falei. Amado tirou a carteira e pagou à vista. Cícero ficou emocionado e pediu para tirar uma foto com o cantor, que aceitou naturalmente. Seu Amado, o senhor não sabe o que isso significa para minha carreira. Vou poder dizer que já trabalhei para você. Enquanto Cícero guardava as ferramentas, Maria andava pela casa acendendo e apagando as luzes, encantada. Que maravilha! Fazia tempo que eu não via uma casa toda iluminada assim. Dona Maria, agora falta apenas uma coisa, disse Amado. O quê? A mudança. Seu Joaquim disse que pode ajudar com o caminhão. Posso sim. E conheço mais uns 2 rapazes aqui que podem dar uma força. Em 2 horas a gente tira tudo da sua casa, Maria.
Maria sentou numa cadeira que estava na varanda e começou a chorar mansinho. Eu não sei como agradecer. Acordei hoje pensando que ia ser mais um aniversário sozinha, igual aos outros. Não foi à toa que meu carro quebrou aqui, Dona Maria. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Joaquim voltou de sua casa com 2 latas de tinta branca. Achei isso aqui no meu depósito. Se quiser, posso dar uma pintada rápida nas paredes. Não precisa se incomodar, Joaquim, disse Amado. Incômodo nada. Para Maria eu faço qualquer coisa. Ela merece uma casa bonita. Cícero, que estava terminando de arrumar as ferramentas, se ofereceu para ajudar também. Se precisar de mais alguma coisa elétrica, eu volto amanhã sem cobrar nada. O sol estava começando a se pôr quando um caminhão de guincho apareceu na estradinha. Era o socorro que Amado havia chamado. Mas naquele momento, a última coisa que ele pensava era em ir embora. A descoberta que estava por vir mudaria tudo. Seu Amado, chegou seu guincho, avisou Joaquim. Já vi, mas antes vamos terminar o que começamos aqui. Maria olhou para ele com surpresa. O senhor não vai embora? Ainda não, Dona Maria. Hoje é seu aniversário e a gente ainda não terminou de comemorar. O motorista do guincho desceu do caminhão e se apresentou. Boa noite, sou o Valdeci. Vim buscar o Corolla. Valdeci, você pode esperar mais um pouquinho? Estamos resolvendo uma situação importante aqui. Posso sim, seu Amado. Não tem pressa. Enquanto isso, Joaquim já tinha ligado para os 2 vizinhos que podiam ajudar na mudança. Vão chegar daqui a pouco. Zé da Silva e o filho dele, Rodrigo. São pessoas trabalhadoras. Maria estava visivelmente emocionada, mas também preocupada. Gente, vocês estão fazendo muito por mim. Eu não tenho como retribuir. Dona Maria, a senhora já retribuiu quando me recebeu em sua casa e me ofereceu café no dia do seu aniversário, disse Amado. Isso não tem preço. Às 6h40 da tarde, Zé da Silva chegou com seu filho Rodrigo. Eram 2 homens simples de pele queimada pelo sol, que trabalhavam na roça. Joaquim explicou a situação e eles se dispuseram a ajudar imediatamente. A Dona Maria sempre foi boa para todo mundo aqui. É justo que a gente ajude ela agora, disse Zé. O grupo estava formado. Amado olhou para aquelas pessoas simples reunidas para ajudar uma senhora de 78 anos e sentiu uma emoção que há tempos não sentia. Estava presenciando a verdadeira solidariedade humana. A descoberta chegaria em breve. Às 7h da noite em ponto, o grupo estava reunido na frente da casinha velha de Maria. O sol havia se escondido completamente, mas ainda restava claridade suficiente para começar a mudança. Joaquim trouxe sua Kombi azul marinho de 1985, que usava para transportar ração para as cabras. Primeiro vamos tirar os móveis maiores, organizou Zé da Silva, um homem experiente em mudanças. Depois as coisas miúdas. Maria entrou na casa acompanhada de Amado. Era a primeira vez que ele via o interior com mais calma. A sala minúscula tinha apenas uma poltrona velha de courino marrom, uma mesinha de centro, com tampo de vidro trincado, e um rádio antigo de pilha em cima de um criado mudo de madeira escura. Este rádio aqui é meu companheiro de todas as noites, disse Maria passando a mão carinhosamente no aparelho. Escuto suas músicas todo dia antes de dormir. Ele vai na casa nova também, garantiu Amado. No quartinho, uma cama de solteiro com colchão afundado ocupava quase todo o espaço. Havia uma cômoda pequena com gavetas empacadas pela umidade e um crucifixo de madeira pendurado na parede acima da cabeceira. Seu Amado tem uma coisa que eu preciso falar, disse Maria sentando na beirada da cama. Diga, Dona Maria, tenho medo de sair daqui. Esta casa tem 40 anos da minha vida com meu Antônio. Ele morreu ali na sala. Eu cuidei dele até o último dia. Amado sentou ao lado dela na cama que rangeu com o peso. Entendo, Dona Maria. Mas as memórias boas a senhora leva junto. E na casa nova, a senhora vai ter segurança e conforto. É que... parece que estou abandonando ele, sabe? Seu Antônio não ia querer que a senhora ficasse numa casa perigosa. Pelo contrário, ele ficaria feliz sabendo que a senhora está segura e bem cuidada. Maria suspirou fundo e se levantou. Tem razão. Ele sempre dizia que eu tinha que me cuidar. Lá fora, os homens já tinham começado a carregar a Kombi. Rodrigo, filho de Zé, era um rapaz forte de 30 anos que levantava os móveis sem esforço aparente. Cuidado com esse rádio.
pediu Maria quando viram Joaquim carregando o aparelho. Pode deixar, Maria, vou levar no colo. A primeira viagem foi feita com os móveis principais. Amado ajudou a carregar a poltrona, sentindo o peso da idade da peça. Quando chegaram na casa nova, perceberam o primeiro obstáculo. Estava completamente escuro lá dentro. Esqueci de comprar lâmpadas, disse Cícero, batendo na testa. As que estavam aqui queimaram todas. Na cidade tem alguma loja aberta ainda? Se perguntou Amado. Tem o armazém do seu Manuel. Fecha às 8, informou Zé. Mas é 15 minutos de moto daqui. Cícero se ofereceu para ir buscar as lâmpadas. Vou rapidinho e volto. Enquanto isso, o grupo continuou descarregando os móveis no quintal da casa nova, à luz dos faróis da Kombi. Valdeci, o motorista do guincho, ofereceu ajuda também. Posso dar uma força aqui? Não tenho pressa mesmo. Obrigado, amigo, disse Amado. Quanto mais gente, mais rápido fica. De volta à casa velha para a segunda viagem, Maria juntava suas roupas numa mala de couro marrom bem antiga. Não tenho muita coisa não, seu Amado. A vida inteira trabalhando na roça, não dá para juntar muito. Mas a senhora tem o que é mais importante: dignidade e um coração bom. Na cozinha, Maria guardava seus utensílios numa caixa de papelão. Algumas panelas esmaltadas, pratos de louça simples, talheres desemparelhados, copos de vidro. Cada peça contava uma história. Esta panela aqui eu ganhei de casamento da minha mãe, disse ela, segurando uma panela de pressão bem velha. Quantas comidas boas já fiz nela. Vai fazer muitas outras na casa nova, encorajou Amado. Às 8h15, Cícero voltou com um saco cheio de lâmpadas. Consegui. Seu Manuel até me deu um desconto quando soube que era para Dona Maria. Todo mundo aqui gosta da senhora, comentou Amado. Ela é querida por todos, confirmou Joaquim. Sempre foi assim. Com as lâmpadas instaladas, a casa nova ficou completamente iluminada. A diferença era impressionante. Os cômodos pareciam maiores e mais acolhedores do que durante o dia. Nossa, que casa bonita! Exclamou Maria, andando de um lado para o outro. Parece até casa de rico. Os homens continuaram o trabalho de mudança com mais facilidade agora que tinham luz. Rodrigo e Zé carregavam tudo com eficiência, while Joaquim organizava onde colocar cada móvel. A poltrona fica melhor aqui perto da janela, sugeriu Joaquim. Dona Maria gosta de ver o movimento da rua. Que movimento, Joaquim? Aqui só passa 3 carros por dia, riu Maria. É melhor que nenhum, replicou Amado, fazendo todos rirem. Durante a terceira viagem aconteceu o segundo obstáculo. Ao tirar a geladeira pequena da casa velha, Zé notou que ela estava vazando água por baixo. Acho que a geladeira está com problema, Dona Maria. Maria correu para verificar. Ai, meu Deus! Esta geladeira já tem 20 anos. Sempre deu problema, mas era o que eu tinha. Amado examinou o aparelho. A parte de trás estava completamente enferrujada e o motor fazia um ruído estranho. Esta geladeira não vai aguentar a mudança, Dona Maria. E agora? Como vou conservar as coisas? Joaquim pensou um pouco. Na cidade tem uma loja de eletrodomésticos usados. O seu Antônio, não o seu marido, outro Antônio, sempre tem geladeira boa por um preço justo. Mas já é quase 9 da noite, lembrou Cícero. Seu Antônio mora em cima da loja, posso ligar para ele. Joaquim fez a ligação e explicou a situação urgente. Seu Antônio, que também conhecia Maria há anos, se dispôs a abrir a loja para atendê-los. Ele disse que tem uma geladeira Consul de 240 litros por R$300. Está em bom estado, só tem uns risquinhos na porta. Maria fez as contas mentalmente. R$300. É mais da metade da minha aposentadoria. Eu resolvo isso, Dona Maria, disse Amado sem hesitar. Seu Amado, o senhor já fez demais. Hoje é seu aniversário, lembra? E você não pode ficar sem geladeira. Joaquim se ofereceu para ir até a cidade buscar a geladeira nova com Rodrigo. A gente vai na minha Kombi mesmo. Em 40 minutos está aqui. Enquanto os dois iam buscar a geladeira, o restante do grupo terminou de transportar os últimos objetos. Maria carregou pessoalmente sua caixa de discos de vinil e o rádio antigo. Estas são as coisas mais importantes, disse ela para Amado. Música e memórias. E agora a senhora vai ter onde curtir tudo isso com segurança. Às 9h45 da noite, a mudança estava quase completa. Maria andava pela casa nova organizando suas coisas,
ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Seu amado, eu não sei como vou retribuir tanta bondade. Dona Maria, quando a senhora me recebeu hoje de tarde, não esperava nada em troca. Fez por bondade mesmo. É assim que funciona. Bondade gera bondade. Nesse momento, Joaquim voltou com Rodrigo trazendo a geladeira Consul branca, que estava realmente em bom estado. Seu Antônio ainda mandou um presente, disse Joaquim, tirando uma sacola do carro. Alguns mantimentos, café, açúcar, óleo, sal. Disse que é para o primeiro café da manhã na casa nova. Maria começou a chorar de emoção mais uma vez. Tanta gente boa, tanta gente boa. Cícero ligou a geladeira nova e ela funcionou perfeitamente, com um ronco suave e regular. Pronto, Dona Maria. Agora é só arranjar suas coisinhas e a casa está completa. Às 10h20 da noite, quando todos pensavam que estava tudo resolvido, o momento decisivo se aproximava. Maria descobriu algo na casa velha que mudaria toda a dinâmica daquela noite especial. Gente, esqueci uma coisa importante, exclamou Maria batendo na testa. Meu jardim, o alecrim, a hortelã, o pé de manjericão. Era quase 11 horas da noite e todos estavam cansados, mas Maria estava visivelmente angustiada. Como pude esquecer das minhas plantas? Elas são como filhos para mim. Amado olhou para o quintal da casa velha. No canto direito, um pequeno jardim improvisado tinha algumas ervas plantadas em latas de tinta velhas. O aroma de alecrim perfumava o ar da noite. Dona Maria, podemos transplantar tudo para a casa nova, sugeriu Joaquim. Mas de noite, as plantas sofrem muito com mudança no escuro. Amanhã de manhã cedo a gente volta aqui, propôs Zé da Silva. 6 da manhã, quando o sol tá fresquinho. Não posso deixar para amanhã, insistiu Maria, mexendo nervosamente nas pontas do vestido. Vocês não entendem. Aquele alecrim ali foi plantado pelo meu Antônio no último ano de vida dele. Se ele morrer, é como se eu perdesse um pedacinho dele também. Rodrigo acendeu uma lanterna do celular. Vamos dar um jeito. Tem água aqui perto? Tem o poço do vizinho do lado. Seu Geraldo deixa eu pegar água sempre. Cícero teve uma ideia. Tenho uns baldes na moto, posso buscar. E eu tenho umas sacolas plásticas grandes na Kombi, lembrou Joaquim. Podemos envolver a terra das plantas para não derramar na viagem. Valdeci, que havia permanecido pacientemente esperando com o guincho, se ofereceu para ajudar também. Tenho uma pá pequena aqui no caminhão. Uso para tirar o carro quando atolou. O grupo se organizou como uma equipe experiente. Amado ficou impressionado com a solidariedade daquelas pessoas simples, todas dispostas a trabalhar até tarde para ajudar uma senhora de 78 anos a salvar suas plantas. Cuidado com este pé de alecrim, pediu Maria, apontando para a maior das plantas. Ele tem quase 5 anos. Foi o primeiro que meu Antônio plantou quando descobriu que estava doente. Cícero cavou delicadamente ao redor da planta, tomando cuidado para não danificar as raízes. Dona Maria, conte pra gente a história do seu jardim. Maria se acomodou numa cadeira de plástico que Rodrigo trouxe da casa nova. Meu Antônio sempre gostou de mexer na terra. Quando descobriu que estava com problema no coração, o médico disse que ele podia fazer atividades leves. Foi quando começou a plantar estas ervinhas. Ele plantava para quê? Perguntou Amado, ajudando a segurar a planta enquanto Cícero terminava de cavar. Para fazer chá comigo toda a tarde. Dizia que era nosso momento especial do dia. Sentava ali na varanda, eu fazia o chá de alecrim ou hortelã e a gente ficava conversando sobre a vida. Joaquim parou de trabalhar por um momento. Maria, eu lembro disso. Às vezes passava aqui e via vocês dois conversando na varanda. Foram os melhores momentos dos últimos anos dele. Mesmo doente, ele ficava animado na hora do chá. Zé da Silva transplantou cuidadosamente o pé de hortelã para um balde que Cícero havia buscado. E depois que ele morreu, a senhora continuou cuidando das plantas? Continuei sim. Todo dia de manhã eu regava e conversava com elas, como se ele tivesse ali comigo. Pode parecer bobagem, mas me fazia bem. Não é bobagem não, Dona Maria, disse Amado. As plantas sentem quando são cuidadas com carinho. Valdeci, que estava ajudando a carregar os baldes, comentou. Minha avó também fazia isso. Tinha um jardim lindo e conversava com as plantas todos os dias. As plantas antigas têm história, né? Concordou Maria. Cada uma me lembra de algo.
Rodrigo estava transplantando o manjericão quando fez uma descoberta inesperada. Dona Maria, tem alguma coisa enterrada aqui embaixo da planta. Enterrada? Que coisa? Parece uma lata. Rodrigo cavou mais um pouco e encontrou uma lata de biscoito velha, toda enferrujada, enterrada a cerca de 20 centímetros abaixo do pé de manjericão. Que esquisito, murmurou Maria, pegando a lata nas mãos. Nunca vi isso aqui. A lata estava lacrada com fita isolante bem velha, já ressecada pelo tempo. Era uma daquelas latas antigas de biscoito maisena que muita gente usava para guardar coisas importantes. Deve ser do tempo dos antigos donos da casa, sugeriu Joaquim. Maria balançou a cabeça. Não pode ser, não. Eu que plantei este manjericão há 3 anos. Se tivesse alguma coisa enterrada, eu teria visto. Amado se aproximou, curioso. Dona Maria quer que a gente abra para ver o que é? Acho melhor abrir mesmo. Pode ser importante. Cícero usou uma chave de fenda para forçar a tampa da lata. Estava difícil de abrir por causa da ferrugem, mas depois de alguns minutos conseguiu. Dentro da lata havia um monte de papel de jornal velho protegendo alguma coisa. Maria foi tirando o papel com cuidado e todos se aproximaram para ver. Minha Nossa Senhora! Exclamou Maria, arregalando os olhos. Era um maço de dinheiro velho, notas de real das primeiras emissões, todas amareladas pelo tempo, mas ainda em bom estado. Havia também uma cartinha escrita à mão, numa folha de papel pautado. Maria pegou a carta com as mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Minha Maria querida, se você está lendo isso é porque descobriu meu tesouro secreto. Juntei este dinheiro aos pouquinhos, tirando um pouco da aposentadoria todo mês, para você não passar necessidade quando eu não estivesse mais aqui. Plantei o manjericão em cima para ninguém encontrar. Só você quando fosse cuidar do jardim. Te amo para sempre, seu Antônio. O silêncio tomou conta do quintal. Maria segurava a carta e chorava copiosamente, enquanto todos ficaram emocionados com a descoberta. Meu Antônio querido, murmurava ela entre soluços. Amado contou rapidamente o dinheiro. Eram notas de 50 e 100 reais, totalizando 2.400 reais, uma quantia considerável para quem vivia com poucos recursos. Dona Maria, seu marido planejou tudo direitinho, disse Amado, enxugando os próprios olhos. Ele sabia que eu ia descobrir na hora de cuidar das plantas. Que homem inteligente! Joaquim estava visivelmente emocionado. Antônio sempre foi assim, Maria. Sempre pensando em você. Com esse dinheiro, a senhora pode comprar as coisas que faltam para a casa nova, comentou Zé da Silva. E pode pagar alguns meses de aluguel adiantado, acrescentou Rodrigo. Maria guardou cuidadosamente o dinheiro e a carta numa bolsa pequena que carregava. Agora entendo por que o manjericão cresceu tão bonito. Meu Antônio estava abençoando ele debaixo da terra. O grupo terminou o transplante das plantas com ainda mais carinho depois da descoberta. Cada vaso foi levado para o quintal da casa nova, como se carregasse um tesouro. Onde a senhora quer plantar elas na casa nova? Perguntou Cícero. Maria olhou o quintal espaçoso da nova residência. Ali no cantinho, perto da janela da cozinha. Assim posso ver elas enquanto faço café de manhã. Às 12h15 da madrugada, todos estavam exaustos, mas felizes. A mudança estava completa, as plantas transplantadas, e Maria havia descoberto o presente póstuma do marido. Gente, não sei como agradecer tudo isso, disse Maria, olhando para cada um dos homens que a ajudaram. Vocês mudaram minha vida. Dona Maria, a senhora merece toda a felicidade do mundo, respondeu Amado. Valdeci se aproximou discretamente de Amado. Seu Amado, o guincho está precisando voltar. Tenho outro chamado de madrugada. Claro, Valdeci. Obrigado pela paciência. Foi um prazer ajudar. História bonita essa de hoje. Quando Amado estava se despedindo para ir embora com o guincho, Maria segurou sua mão. Seu Amado, o senhor vai voltar aqui algum dia? Volto sim, Dona Maria. Prometo. Quando voltar, vou fazer um chá de alecrim especial para a gente. Vai ser uma honra. Mas, na verdade, uma surpresa estava por vir que faria esta noite ficar ainda mais especial e inesquecível para todos. Era quase 1h da manhã, quando Valdeci terminou de prender o Corolla no guincho. Amado estava pronto para partir, mas algo o fazia hesitar. Olhava para Maria arrumando suas plantas no quintal da casa nova,
à luz de uma lâmpada improvisada que Cícero havia instalado. "Seu amado, tá tudo certo?" perguntou Valdeci, abrindo a porta do caminhão. "Valdeci, você pode esperar só mais uns minutinhos?" "Claro." "Aconteceu alguma coisa?" Amado não sabia explicar, mas sentia que não podia ir embora ainda. Havia algo incompleto naquela noite mágica, alguma coisa que precisava acontecer antes de ele partir. Dona Maria ainda está acordada mexendo com as plantas. Acho que ela está muito emocionada para dormir. Realmente foi uma noite e tanto, concordou Valdeci. História para contar para os netos. Amado se aproximou do quintal onde Maria regava cuidadosamente cada plantinha transplantada. Joaquim, Zé, Rodrigo e Cícero também não tinham ido embora ainda, como se todos sentissem que a noite especial ainda não havia terminado. "Dona Maria, a senhora não quer descansar? Já passou da meia-noite." Maria sorriu enxugando as mãos num pano de prato. "Não consigo dormir, meu filho. Tô muito emocionada com tudo que aconteceu hoje. Foi um dia inesquecível mesmo", concordou Joaquim. "Gente", disse Maria de repente, "vocês querem ouvir uma coisa? Tenho uma confissão a fazer." Todos se aproximaram curiosos. Maria foi até dentro de casa e voltou com uma folha de papel amassada. Eu escrevo umas musiquinhas", confessou corando ligeiramente. "Nunca mostrei para ninguém, nem pro meu Antônio. Mas hoje, depois de tanta coisa bonita que aconteceu..." "A senhora compõe música?" perguntou Amado, surpreso. "Bobagens minhas. Não é nada profissional como as suas, seu Amado." "Quero ouvir", insistiu o cantor. "Por favor." Maria desdobrou o papel e hesitou. "É uma música que fiz pensando no meu Antônio depois que ele morreu. Chama Alecrim do Coração. Canta pra gente", encorajou Joaquim. "Ah, não. Minha voz já não é mais o que era." "Dona Maria", disse Amado com carinho, "depois de tudo que aconteceu hoje, a senhora não pode ter vergonha. Canta essa música." Maria respirou fundo, olhou para as estrelas no céu limpo do sertão e começou a cantar com sua voz rachada pela idade, mas cheia de sentimento. "Plantei alecrim no quintal da casa, para lembrar do tempo que não volta mais. Cada folhinha verde é uma lágrima, de saudade que no peito se desfaz, ó meu alecrim. Alecrim do coração cresce junto com a minha solidão, mas hoje veio gente boa aqui, e o alecrim ganhou nova canção." A voz de Maria ecoou no silêncio da madrugada sertaneja. Não era uma voz tecnicamente perfeita, mas tinha uma autenticidade que tocava a alma. Amado sentiu um arrepio subir pela espinha. "Dona Maria, essa música é linda", disse ele, visivelmente emocionado. "É de verdade mesmo", concordou Zé da Silva, enxugando os olhos. "A senhora tem dom para isso", acrescentou Cícero. Maria balançou a cabeça tímida. "É só uma coisinha que saiu do coração." Amado pegou o papel das mãos dela e leu a letra completa. Havia mais 3 estrofes igualmente tocantes, falando sobre amor, saudade, esperança e renovação. "Dona Maria, posso fazer uma pergunta? Como a senhora aprendeu a fazer música?" "Nunca aprendi, meu filho. Desde pequena eu inventava cantigas. Minha mãe dizia que eu tinha música na alma. E tem mesmo. Esta letra está perfeita, com métrica certinha, rima natural. A senhora tem talento real." Maria corou ainda mais. "O senhor está falando sério?" "Completamente sério. Inclusive, a senhora me permite uma coisa?" "O que for, seu amado." "Posso cantar sua música? Aqui mesmo, agora?" Os olhos de Maria se encheram de lágrimas novamente. "O senhor faria isso?" "Seria uma honra." Amado pegou um violão que Rodrigo tinha no carro. O rapaz tocava nas horas vagas e começou a dedilhar uma melodia simples, mas bonita, para a letra de Maria. Sua voz profissional e experiente deu vida nova àquela composição caseira, transformando-a numa verdadeira canção. Joaquim, Zé, Rodrigo, Cícero e Valdeci ficaram em silêncio absoluto, hipnotizados pela performance. Quando Amado terminou de cantar, Maria estava soluçando de emoção. "Meu Deus, minha musiquinha na voz do Amado Batista. Quem ia imaginar? Dona Maria, a senhora tem outras composições?" "Tenho umas 5 ou 6 escritas num caderninho. A senhora deixaria eu dar uma olhada?" Maria correu para dentro de casa e voltou com um caderno escolar velho, de capa azul, todo rabiscado. "São só umas ideias que vão surgindo na cabeça." Amado folheou o caderno à luz da lâmpada do quintal.
Havia 6 composições completas, todas com temas simples mas profundos: amor, família, saudade, fé, esperança. Dona Maria, estas músicas estão todas lindas. A senhora é uma compositora natural. Que isso, seu amado? Estou falando sério. Tem uma aqui, Café da Manhã Sozinha, que é de arrepiar. Joaquim se aproximou, curioso. Deixa eu ver essa aí. Amado leu em voz alta. Todo dia faço café para um só, mas ponho açúcar para 2 por costume. A mesa grande ficou pequena agora, só eu e a saudade que me consome. Caramba, Maria, você nunca me falou que fazia música, exclamou Joaquim. Tinha vergonha, achava que era bobagem de velha. Bobagem nada, disse Amado. A senhora tem um dom raro. Escreve sobre coisas simples da vida, mas com uma profundidade que poucos conseguem. Cícero, que entendia um pouco de música por trabalhar com equipamentos de som, comentou: Dona Maria, essas letras são melhores que muito sertanejo que toca por aí. É verdade, concordou Rodrigo. Falam direto pro coração. Maria estava radiante com os elogios, mas ainda tímida. Vocês estão sendo muito gentis comigo. Não é gentileza, Dona Maria, é reconhecimento, disse Amado. A senhora me inspirou hoje, com sua hospitalidade, sua história de vida e agora com suas composições. Valdeci, que havia escutado tudo de longe, se aproximou. Seu Amado, desculpa interromper, mas é quase 2 horas da manhã. Preciso voltar. Tem razão, Valdeci. Obrigado pela paciência. Amado devolveu o caderno para Maria e segurou suas mãos. Dona Maria, vou levar uma das suas músicas gravada na minha memória. E prometo que um dia vou voltar aqui. Quando voltar, eu mostro as outras que for fazendo. Pode deixar. Continue escrevendo, porque a senhora tem talento de verdade. Os outros homens também se despediram de Maria com muito carinho. Joaquim foi o último. Maria, qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Agora você está pertinho. Obrigada, Joaquim. Obrigada a todos vocês. Foi o aniversário mais lindo da minha vida. Às 2h15 da manhã, Amado subiu na cabine do guincho para partir. Pela janela, acenou para Maria, que estava parada na porta da sua casa nova, acenando de volta. Valdeci, você acredita numa noite dessas? Acredito porque vivi, seu amado. Mas se alguém me contasse, ia achar que era invenção. Às vezes a vida é mais bonita que qualquer ficção. Enquanto o guincho se afastava pela estrada empoeirada, Amado olhou pelo retrovisor e viu a luz da casa de Maria ainda acesa. Sabia que ela estava feliz, segura e com as memórias de um dia que jamais esqueceria. Mas o que ele não imaginava era que nos próximos minutos tudo mudaria nos próximos minutos de uma forma que nenhum deles esperava. O guincho havia rodado apenas 5 quilômetros pela estrada empoeirada quando o motor começou a fazer um barulho estranho e parou completamente. Valdeci tentou dar a partida várias vezes, mas nada acontecia. Que coisa mais esquisita, resmungou o motorista descendo da cabine. Este caminhão nunca me deixou na mão. Amado desceu também e olhou ao redor. Estavam numa parte da estrada completamente isolada, sem casas por perto. O celular continuava sem sinal e a noite estava muito escura. Valdeci, você sabe o que pode ser? Pelo barulho que fez, acho que foi a bomba d'água. Sem ela, o motor superaquece e trava. Tem conserto aqui na região? Valdeci coçou a cabeça pensativo. Tem o Joãozinho lá na cidade, mas ele só abre amanhã de manhã às 8. E mesmo se ele viesse agora, não tem como trabalhar no escuro. Então estamos presos aqui até amanhã? Pelo jeito sim, a não ser que... Que o quê? A gente pode voltar para casa da Dona Maria. Ela não vai se importar de nos receber. Amado olhou na direção de onde tinham vindo. A luz da casa de Maria ainda estava acesa, parecendo um farolzinho na escuridão. Você tem certeza que podemos caminhar de volta? Tenho. São uns 5 quilômetros. Em 1 hora a gente chega. Então vamos. Melhor do que ficar aqui no meio do nada. Os 2 homens pegaram algumas coisas pessoais e começaram a caminhada de volta. A estrada estava silenciosa, apenas com o som dos grilos e o vento balançando os galhos das árvores. Seu amado, posso falar uma coisa? Disse Valdeci enquanto caminhavam. Claro, o que o senhor fez hoje pela Dona Maria foi muito bonito. Não é todo mundo que pararia para ajudar assim. Valdeci, eu que agradeço. Encontrei pessoas maravilhosas hoje.
Às vezes a gente precisa quebrar na estrada para descobrir essas coisas. É verdade. E aquelas músicas que ela fez... Nossa Senhora, nunca ouvi letra tão bonita. Dona Maria tem um talento natural impressionante. Escreve direto do coração. Caminharam em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. A temperatura da noite estava agradável e as estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do sertão. Valdeci, você é casado? Sou. Tenho uma esposa e 2 filhos pequenos. E o senhor? Sou solteiro, sempre focado demais na carreira, nunca parei para construir uma família. Não é tarde não, seu amado. O senhor ainda é novo. Às vezes penso nisso. Hoje, vendo a história da Dona Maria e do marido dela, me deu uma nostalgia. O amor verdadeiro é uma coisa bonita mesmo. Minha mulher sempre diz que eu tenho que cuidar dela como o Antônio cuidava da Maria. Seu Antônio era um homem especial. Guardou aquele dinheiro secreto, sabendo que ia fazer diferença na vida dela. E fez mesmo. Com aqueles R$ 2.400, ela pode viver tranquila uns meses. Às 3h20 da manhã, eles avistaram a casa de Maria. A luz ainda estava acesa e puderam ver movimento na janela. Ela ainda está acordada, observou Valdeci. Deve estar organizando as coisas, muito emocionada para dormir. Chegaram ao portãozinho e Amado bateu de leve. Dona Maria? Sou eu, Amado. Maria apareceu na janela surpresa. Seu Amado, o que aconteceu? O guincho quebrou na estrada, podemos passar o resto da noite aqui? Claro que podem. Entrem, entrem. Maria abriu a porta usando um roupão florido por cima da camisola. Seus cabelos estavam soltos e ela parecia mais jovem assim. Que situação! O guincho quebrou também? Quebrou, Dona Maria. Vai ter que esperar até amanhã para consertar, explicou Valdeci. Não tem problema. Vocês podem dormir na sala. Tem uns colchões velhos que posso estender no chão. Não queremos dar trabalho, disse Amado. Trabalho nada. Depois de tudo que vocês fizeram por mim hoje, é o mínimo que posso fazer. Maria foi buscar 2 colchões de solteiro e algumas cobertas. A sala da casa nova era espaçosa o suficiente para acomodar os 2 visitantes inesperados. Dona Maria, a senhora não dormiu ainda? Perguntou Amado enquanto ela arrumava os colchões. Não consegui. Tô muito feliz, muito emocionada. Fico olhando para casa e não acredito que tudo isso aconteceu. Foi um dia especial mesmo. Seu Amado, posso fazer uma confissão? Claro. Quando o senhor foi embora há pouco, eu fiquei triste. Pensei que talvez nunca mais ia ver o senhor na vida. E agora estou aqui de novo, sorriu Amado. É como se Deus tivesse falado. Não é hora ainda. Talvez ele queira que a gente converse mais. Valdeci se acomodou num dos colchões. Dona Maria, a senhora tem razão. Essa noite está cheia de coincidências. Não são coincidências, meu filho. São planos de Deus. Maria trouxe 2 copos d'água gelada da geladeira nova. Amanhã de manhã eu faço um café reforçado para vocês. Obrigado, Dona Maria. A senhora é muito hospitaleira. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que a gente nunca sabe quando está recebendo um anjo em casa. Amado se deitou no colchão e olhou para o teto. Dona Maria, posso perguntar uma coisa? O que for? A senhora tem família? Filhos? Sobrinhos? Maria suspirou e sentou na poltrona. Não tenho não, seu Amado. Eu e meu Antônio tentamos ter filhos por anos, mas não conseguimos. Foi a maior tristeza da nossa vida. E parentes? Tinha uma irmã, mas ela morreu há 10 anos. Os parentes do Antônio moram todos em São Paulo, nunca mais tive contato. Valdeci se ergueu no colchão. Por isso a senhora vive tão sozinha. Por isso mesmo, só tenho os vizinhos que são como família para mim. Mas agora a senhora está numa casa melhor perto do seu Joaquim, lembrou Amado. É verdade. E tenho o dinheiro que meu Antônio guardou. Vou conseguir me virar direitinho. Dona Maria, posso sugerir uma coisa? Diga, seu Amado. A senhora devia continuar compondo. Tem talento de verdade para isso. Ah, seu Amado. Estou falando sério. Aquelas músicas são lindas. Podia escrever mais, quem sabe um dia. Maria balançou a cabeça. Eu não entendo nada de música profissional. Não precisa entender. A senhora escreve com o coração e isso é o que importa. Valdeci bostejou. Desculpem, mas estou caindo de sono. Podem dormir à vontade, disse Maria, se levantando da poltrona. Vou tentar descansar também. Boa noite, Dona Maria. E obrigado mais uma vez. Boa noite, meus filhos. Durmam bem. Maria apagou a luz da sala
e foi para seu quarto. Amado ficou olhando para a escuridão, pensando em tudo que havia acontecido naquele dia extraordinário. Valdeci, você está dormindo? Quase, por quê? Fico pensando, será que essa noite toda foi planejada mesmo? Como assim? O carro quebrar na porta da casa dela, o guincho quebrar na volta, muita coincidência. Talvez seja destino mesmo, seu amado. Talvez seja. Às 4 da manhã, Amado ainda estava acordado quando ouviu um barulho baixinho vindo da cozinha. Se levantou devagar e foi ver o que era. Maria estava sentada à mesa, escrevendo alguma coisa num caderno à luz de uma pequena luminária. Dona Maria? A senhora não conseguiu dormir? Maria ergueu a cabeça, meio envergonhada. Desculpe se fiz barulho. Não consigo parar de pensar, e quando fico assim, eu escrevo. Está escrevendo uma música nova. Estou tentando. É sobre hoje, sobre tudo o que aconteceu. Amado se aproximou e sentou na cadeira ao lado. Posso ver? Ainda está muito bagunçado. Não tem problema. Maria mostrou o papel onde havia rabiscado algumas linhas. Quando menos esperei, a vida mudou. Um anjo bateu na minha porta, trouxe esperança quando eu mais precisei e a solidão não me conforta. Dona Maria, isso está ficando lindo. Acha mesmo? Tenho certeza, continue. Maria sorriu tímida e voltou a escrever. Amado ficou ali ao lado, em silêncio, testemunhando o nascimento de mais uma composição tocante daquela senhora extraordinária. Lá fora, o céu começava a clarear ligeiramente no horizonte. Era o início de um novo dia, mas o inesperado estava acontecendo de forma que mudaria tudo nas próximas horas. Às 5 da manhã, Maria terminou de escrever a 4ª estrofe da música nova. Amado acompanhou todo o processo, impressionado com a facilidade dela para encontrar as palavras certas. Pronto, disse Maria, colocando a caneta em cima da mesa. Acho que ficou completa. Pode ler inteira para mim? Maria pegou o papel e leu com voz suave. Quando menos esperei, a vida mudou. Um anjo bateu na minha porta, trouxe esperança quando eu mais precisei e a solidão não me conforta. Era dia do meu aniversário. 78 anos de idade. Pensava que nada ia mudar, mas chegou a felicidade. Gente boa apareceu do nada, com coração cheio de bondade. Me deram casa nova, segurança e trouxeram de volta a vontade. Hoje sei que não estou sozinha, que Deus ainda cuida de mim. E quando a saudade apertar, vou lembrar de como foi assim. Amado ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente emocionado. Dona Maria, essa é a música mais bonita que a senhora já fez. É sobre vocês, sobre hoje, sobre como vocês mudaram minha vida. A senhora conseguiu resumir tudo o que aconteceu numa música. Isso é arte pura. Seu amado, posso pedir um favor? Qualquer coisa. O senhor pode cantar ela para mim, como fez com a outra. Amado sorriu. Seria uma honra, mas preciso de um violão. O Rodrigo deixou o dele aqui. Tá encostado ali na parede. Amado pegou o violão e começou a achar os acordes para a melodia. Em poucos minutos, criou uma harmonia simples, mas emocionante para a letra de Maria. Quando ele começou a cantar, a voz dele transformou aquelas palavras em algo mágico. Maria chorava baixinho, vendo sua composição ganhar vida através da interpretação de seu ídolo. Meu Deus, murmurou ela quando Amado terminou. Que coisa linda! Dona Maria, a senhora precisa prometer uma coisa. O quê? Que vai continuar compondo, não pode desperdiçar um talento desses. Prometo. Agora que o senhor me incentivou, vou escrever mais. E quero que me mande as próximas composições. Maria arregalou os olhos. Como assim? Vou deixar meu endereço. Quando fizer uma música nova, pode mandar para mim. O senhor faria isso? Leria as músicas que eu escrever? Claro que sim. A senhora tem algo especial, Dona Maria. Não pode ficar só aqui no sertão. Nesse momento, Valdeci apareceu na cozinha, esfregando os olhos. Bom dia. Vocês estão acordados desde quando? Desde as 4, respondeu Amado. Dona Maria escreveu uma música nova sobre ontem. Sério? Posso ouvir? Claro, disse Maria, já mais confiante. Amado cantou novamente a composição para Valdeci, que ficou visivelmente emocionado. Dona Maria, a senhora é uma artista mesmo. Essa música mexe com a gente. Obrigada, meu filho. O dia estava nascendo lá fora, e os primeiros raios de sol entravam pela janela da cozinha. Maria se levantou
e foi preparar café para os três. Seu amado, que horas o Joãozinho abre a oficina? Às 8, respondeu Valdeci. Vou ligar para ele daqui a pouco. Então temos tempo para um café da manhã reforçado. Maria começou a preparar um café digno de hotel fazenda. Pão de milho, queijo coalho, ovos mexidos, café coado na hora e até um pedaço de rapadura que tinha guardado. Dona Maria não precisava fazer tudo isso, disse Amado. Claro que precisa, vocês são meus convidados especiais. Enquanto ela cozinhava, Amado folheou novamente o caderno com as outras composições. Dona Maria, tenho uma ideia. Qual? Que tal a gente gravar essas músicas? Maria quase derrubou a panela. Gravar? Como assim? No meu celular mesmo. Uma gravação simples, só voz e violão. Para o senhor ter de lembrança. Eu cantando? A senhora cantando e eu acompanhando no violão. Valdeci gostou da ideia. Ia ficar legal mesmo. Uma recordação dessa noite. Maria ficou nervosa. Ai, não sei não. Minha voz não é boa. Dona Maria, a senhora tem a voz mais verdadeira que já ouvi, insistiu Amado. Não precisa ser técnica, precisa ter sentimento. E se ficar ruim? Não vai ficar. E mesmo se ficasse, seria uma gravação especial pra gente. Depois de muita insistência, Maria concordou. Após o café da manhã, os três se acomodaram na sala. Amado pegou o violão e Maria escolheu 3 músicas do caderno para gravar. A primeira foi Alecrim do Coração, a que ela tinha cantado na noite anterior. Sua voz trêmula no início foi ganhando confiança conforme Amado a acompanhava no violão. A segunda foi Café da Manhã Sozinha, que falava sobre a solidão após a morte do marido. Maria cantou com uma emoção tão intensa que até ela mesma se surpreendeu. A terceira foi a música nova, Quando Menos Esperei. Festa ficou perfeita na primeira tentativa, como se tivesse sido ensaiada. Pronto, disse Amado, salvando as gravações no celular. 3 músicas lindas gravadas. Vou guardar para sempre. Eu também quero cópia, pediu Valdeci. Vou mandar para o WhatsApp de vocês. Às 7h40 da manhã, Valdeci ligou para Joãozinho da oficina. O mecânico disse que podia ir até o local do guincho quebrado em meia hora. Beleza, em 2 horas no máximo a gente resolve isso, informou Valdeci. Então temos mais um tempinho aqui, disse Amado, claramente feliz com a situação. Maria estava radiante. Quem diria que eu ia gravar música com o Amado Batista, no dia seguinte ao meu aniversário? Dona Maria, posso fazer mais uma sugestão? Diga. A senhora devia escrever essas músicas direitinho, com letra bonita, e guardar num lugar especial. Boa ideia. Posso copiar tudo num caderno novo. E quando eu voltar aqui, e vou voltar, quero ver as músicas novas que a senhora fez. O senhor volta mesmo? Volto sim, prometo solenemente. Valdeci olhou o relógio. Bom, pessoal, acho que está na hora de ir pro guincho. Joãozinho deve estar chegando lá. Os 3 se levantaram para partir. Maria insistiu em preparar uma garrafa térmica de café e embrulhar alguns pedaços de bolo de milho para a viagem. Para o caminho ficar mais gostoso, disse ela. Na porta de casa, os 3 se despediram com muito carinho. Maria abraçou longamente cada um. Seu amado, muito obrigada por tudo. O senhor mudou minha vida. Dona Maria, eu que agradeço. A senhora me ensinou que a verdadeira riqueza está na generosidade e no talento que vem do coração. Valdeci, obrigada pela paciência e pela ajuda. Foi um prazer, Dona Maria. Vou contar essa história para os meus filhos. Quando estavam caminhando pela estrada em direção ao guincho, Amado olhou para trás uma última vez. Maria estava na porta, acenando. Valdeci, tenho certeza de que vou voltar aqui. Eu acredito. E quando voltar, vai encontrar uma compositora famosa no sertão. Ela tem talento para isso mesmo. Às 9h15 da manhã, chegaram ao guincho. Joãozinho já estava lá, trabalhando no motor. Era um homem de 40 anos, baixo e simpático. E aí, pessoal? Problema na bomba d'água mesmo, em meia hora tá resolvido. Obrigado por ter vindo, Joãozinho, disse Valdeci. Imagina, ainda mais sendo pro Amado Batista. Minha mulher não vai acreditar quando eu contar. Enquanto esperavam o concerto, os 3 homens conversaram sobre música, sobre a vida no interior, sobre como às vezes os imprevistos nos levam para lugares especiais. Às 10 da manhã, o guincho estava funcionando perfeitamente. Joãozinho recebeu o pagamento e se despediu.
ainda emocionado por ter conhecido o cantor famoso. Seu amado, agora sim a gente vai para Recife? Perguntou Valdeci. Agora sim, mas com o coração cheio de histórias boas. Enquanto o guincho retomava a viagem, Amado olhou para a paisagem do sertão com olhos diferentes. Sabia que tinha vivido algo muito especial, que mudaria sua forma de ver o mundo. Mas ainda estava por vir a transformação mais significativa de toda aquela história extraordinária. 6 meses depois, numa quinta-feira de setembro, Amado Batista dirigia novamente pelas estradas do sertão pernambucano. Desta vez, não era coincidência. Ele havia planejado aquela visita há semanas. No banco do passageiro, levava um embrulho especial. 5 partituras impressas profissionalmente, com as composições de Maria harmonizadas e arranjadas por um dos melhores músicos de Recife. Dona Maria não vai acreditar, murmurou ele, dirigindo pela mesma estrada vicinal onde seu carro havia quebrado 6 meses antes. Durante esse período, havia recebido 3 cartas de Maria, todas escritas à mão em papel de carta azul. Em cada uma, ela contava novidades da vida na casa nova e mandava letras de músicas novas que havia composto. A primeira carta chegou 2 meses após sua visita. Maria contava que estava muito bem na casa nova, que tinha feito amizade com as outras vizinhas da região e que havia escrito 4 músicas novas. A que mais impressionou Amado foi Esperança de Setembro, sobre um amor que chega quando menos se espera. A segunda carta veio em junho. Maria relatava que havia começado a tocar violão. Seu Joaquim tinha um instrumento velho guardado e havia se oferecido para ensinar. Ela mandou a letra de Violão de Madeira, uma composição nostálgica sobre música como companheira da vida. A terceira carta chegou em agosto. Maria escrevia que tinha formado um pequeno grupo musical com Joaquim e 2 vizinhas que se apresentavam em festas da comunidade. Mandou a letra de Música de Quintal, uma celebração da arte simples que brota do povo. Quando Amado chegou na casa de Maria, eram 2 da tarde de uma quinta-feira ensolarada. A casa estava ainda mais bonita. Maria havia pintado as paredes externas de amarelo claro, plantado flores no quintal e colocado uma cerca baixa de madeira. "Seu amado!" gritou ela correndo para abrir o portão. "Não acredito que o senhor voltou." Maria estava diferente. Usava um vestido azul novo. Tinha feito uma permanente no cabelo que a deixava mais jovem, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade que não existia 6 meses atrás. "Prometi que voltaria, Dona Maria, e trouxe uma surpresa." Entre. Vou fazer um café." A casa por dentro também estava transformada. Móveis novos, cortinas coloridas, plantas em todos os cantos e um violão bem cuidado pendurado na parede da sala. "Nossa, como tudo mudou!" elogiou Amado. "Com o dinheiro que meu Antônio deixou, consegui arrumar tudo direitinho. E agora tenho uma rendinha extra." "Rendinha extra?" Maria sorriu timidamente. "Lembra que eu disse que a gente formou um grupo musical?" "Lembro." "Pois é. A gente toca nas festas da região e ganha um dinheirinho. Não é muito, mas ajuda." "Que maravilha! A senhora virou cantora profissional." "Profissional não, seu amado. Mas a música tem alegrado minha vida." Joaquim apareceu no portão nesse momento. "Seu amado, que alegria! Maria falou que o senhor ia voltar." "Oi, seu Joaquim, como tem passado?" "Muito bem. E orgulhoso da nossa cantora aqui. Ela virou a atração das festas." "Ah, para com isso, Joaquim," disse Maria corando. "É verdade, Maria. Semana passada, no aniversário da filha do Zé Pequeno, todo mundo pediu bis das suas músicas." Amado pegou o embrulho que havia trazido. "Dona Maria, tenho uma surpresa para a senhora." "Que surpresa? Lembra das gravações que fizemos naquela noite?" "Como ia esquecer? Peguei suas 5 melhores composições e mandei um músico profissional fazer os arranjos." Amado desembrulhou as partituras impressas. Cada uma tinha o nome da música, a letra completa e a partitura musical profissional. "Meu Deus do céu!" exclamou Maria, pegando as folhas com as mãos trêmulas. "As minhas músicas impressas, parecendo de verdade." "Não parece, Dona Maria. São de verdade." "A senhora é uma compositora?" Joaquim se aproximou para ver. "Caramba, Maria, igualzinho às partituras dos cantores famosos." "E tem mais," disse Amado. "Um amigo meu que tem estúdio em Recife ficou interessado nas suas composições. Ele quer conhecer a senhora." "Como assim?"
Ele disse que, se a senhora quiser, pode gravar essas músicas num CD profissional. Maria sentou numa cadeira, emocionada demais para falar. Joaquim tinha lágrimas nos olhos. Seu amado, a senhora está falando sério? Conseguiu perguntar Maria. Completamente sério. Seu talento é real, Dona Maria. Merece ser conhecido. Mas eu não sei nada de estúdio, de CD. Não precisa saber. Só precisa cantar suas músicas como sempre fez. Com o coração. Joaquim bateu palmas. Maria, você vai virar cantora de verdade. Não é bem assim, Joaquim, esclareceu Amado. A ideia é fazer um CD pequeno, independente, para vender na região. Um trabalho artístico honesto. Eu aceitando quanto seria. A senhora não pagaria nada, pelo contrário, receberia um percentual das vendas. Maria ficou em silêncio por alguns minutos, assimilando a informação. Seu Amado, isso não está acontecendo de verdade. Está sim, Dona Maria. A senhora merece essa oportunidade. Mas e se ninguém comprar? E se as pessoas não gostarem? Vão gostar sim, garantiu Joaquim. Aqui na região, todo mundo já conhece suas músicas. É verdade, confirmou Amado. E mesmo que vendesse pouco, seria uma conquista pessoal importante. Maria se levantou e foi até o violão pendurado na parede. Quer ouvir as músicas novas que fiz? Quero muito. Maria pegou o violão e se acomodou na poltrona. Começou a dedilhar Esperança de Setembro, a música que havia mandado na primeira carta. Sua voz havia melhorado muito em 6 meses. Estava mais firme, mais afinada, com mais confiança. Amado ficou impressionado com a evolução. Dona Maria... A senhora melhorou muito. O Joaquim me ensinou umas coisinhas no violão e, cantando nas festas, fui perdendo a vergonha. A diferença é enorme. Essa música ficou linda. Quer ouvir Violão de Madeira? Claro. Maria cantou a segunda composição e depois a terceira. Todas estavam perfeitas, com melodias simples, mas envolventes, letras profundas, mas acessíveis. Pronto, disse ela, guardando o violão. Essas são as novas. Todas lindas, Dona Maria. O produtor vai ficar encantado. Quando seria essa gravação? Quando a senhora quiser. Ele tem disponibilidade total. Maria olhou para Joaquim, que assentiu encorajadoramente. Acho que vou aceitar. Sério? Perguntou Amado, sorrindo. Sério. Se o senhor acredita em mim, eu acredito também. Então está decidido. Vou ligar para ele ainda hoje. Joaquim abraçou Maria. Que orgulho! Uma cantora aqui no nosso sertão. Joaquim, você vem comigo na gravação? Claro que vou. Não perderia isso por nada. Amado ficou na casa de Maria até o final da tarde. Conversaram sobre música, sobre os planos para o CD, sobre como a vida dela havia mudado completamente. Às 5 da tarde, quando estava se despedindo, Maria segurou sua mão. Seu Amado, como posso agradecer tudo isso? Não precisa agradecer nada, Dona Maria. Só continue sendo essa pessoa especial que é. O Senhor mudou minha vida 2 vezes. Primeiro com a casa nova, agora com a música. A música já estava na senhora. Eu só ajudei a revelar. Quando Amado estava partindo, acenou pela janela do carro. Maria e Joaquim estavam na porta, acenando de volta. No quintal, as plantas de alecrim haviam crescido e formado um pequeno jardim perfumado. Enquanto dirigia de volta para Recife, Amado sorriu pensando em como uma quebra de carro havia levado a tantas mudanças bonitas. E o final surpreendente chegava. 1 ano depois da gravação do CD Alecrim do Coração, Maria Antônia havia se tornado uma pequena celebridade regional. O disco, com 12 composições suas, havia vendido 5.000 cópias no Nordeste e chegado até outros estados através das redes sociais. Era uma manhã de quinta-feira de março, quando Amado Batista chegou novamente à casa de Maria. Desta vez, trazia consigo um repórter da Rádio Jornal de Recife e um fotógrafo que queriam fazer uma matéria sobre a compositora do sertão que emocionou o Brasil. Dona Maria, chamou Amado, batendo no portão pintado de verde claro. Maria apareceu usando um vestido azul novo e um sorriso radiante. Aos 80 anos estava mais bonita e animada do que nunca. Seu Amado, e essa equipe toda? É a imprensa, Dona Maria. Querem conhecer a famosa compositora de Alecrim do Coração. Ai, meu Deus, famosa eu? O repórter, um jovem de 25 anos chamado Roberto, se apresentou educadamente. Dona Maria,
É uma honra conhecer a senhora. Suas músicas estão tocando em todo o Nordeste. Que coisa, né? Quem diria? Maria os convidou para entrar. A casa estava ainda mais arrumada, com uma pequena estante repleta de CDs do seu próprio trabalho e algumas fotografias dela cantando em festivais da região. Dona Maria, pode contar como tudo começou? Perguntou Roberto, ligando o gravador. Tudo começou quando o carro deste anjo aqui quebrou na minha porta, disse ela, apontando para Amado. Eu estava varrendo o terreiro, cantarolando uma música dele, e de repente... Maria contou toda a história daquela quinta-feira de março 2 anos antes. Falou sobre a mudança de casa, a descoberta do dinheiro enterrado pelo marido, as composições que escrevia escondida e como Amado a incentivou a seguir em frente. E o CD vendeu muito? Perguntou o repórter. 5.000 cópias até agora, informou Amado. E as vendas continuam crescendo. Recebo cartas de gente de todo o Brasil, acrescentou Maria. Semana passada chegou uma carta de São Paulo, de uma senhora que perdeu o marido e disse que minhas músicas a ajudaram muito. Isso é o que mais me emociona, disse Amado. As músicas da Dona Maria falam diretamente ao coração das pessoas. Roberto fez várias perguntas sobre o processo criativo, sobre a gravação do CD, sobre os planos futuros. Maria respondeu tudo com naturalidade, sem perder a humildade. Dona Maria, a senhora tem mais composições novas? Tenho, sim. Já escrevi 7 músicas desde o CD. Uma delas é sobre essa história toda, sobre como a vida pode mudar de uma hora para outra. Como se chama? Quinta-feira de março. É sobre o dia que tudo começou. O fotógrafo pediu para fazer algumas fotos. Maria posou ao lado do violão, no quintal com as plantas de alecrim, e junto com o Amado na sala da casa. Seu Joaquim também quer falar? Perguntou Roberto. Joaquim havia chegado durante a entrevista e estava encostado na parede, orgulhoso. Claro, quero contar que sempre soube que a Maria tinha talento. Como assim? Quando ela mudou para cá, às vezes eu ouvia ela cantarolando no quintal. Tinha uma voz bonita, diferente, mas nunca imaginei que ia virar cantora. E agora vocês ainda fazem apresentações juntos? Fazemos sim. Todo mês tem festa em algum lugar aqui da região, e sempre chamam a gente. A Maria virou a alegria da comunidade, acrescentou Joaquim. Após 2 horas de entrevista, a equipe da rádio se despediu. Roberto prometeu que a matéria iria ao ar na semana seguinte, no programa de maior audiência da emissora. Dona Maria, daqui a pouco a senhora vai ser conhecida em todo o Brasil, brincou o repórter. Ai, não precisa tanto não, meu filho, riu Maria. Já estou feliz demais com tudo que já aconteceu. Quando a equipe foi embora, Amado ficou sozinho com Maria e Joaquim para um último café da tarde. Seu Amado, quem diria que aquela quinta-feira ia dar em tudo isso, né? Disse Maria, servindo café coado na hora. Eu sempre soube que a senhora era especial, Dona Maria. E eu que achava que ia morrer esquecida naquela casinha velha. A vida tem dessas surpresas, comentou Joaquim. Quando a gente menos espera, tudo muda. Sabe o que é mais bonito? Disse Amado. É que a senhora continua a mesma pessoa humilde de sempre. Sucesso não subiu a cabeça. Como ia subir, meu filho? Eu sei de onde vim e para onde vou. A música só trouxe alegria para minha vida. Às 5 da tarde, quando o Amado se preparava para partir mais uma vez, Maria o acompanhou até o portão. Seu Amado, o senhor sabe que mudou minha vida, né? Dona Maria, quem mudou foi a senhora mesma. Eu só ajudei a abrir a porta. Quando o senhor voltar, e sei que vai voltar, vou ter mais músicas novas para mostrar. Pode ter certeza que volto. E quero ver esse segundo CD que vocês vão gravar. Segundo CD? Claro! Com as 7 músicas novas, mais algumas que a senhora vai compor, dá outro disco tranquilo. Maria riu emocionada. Quem diria? Dona Maria cantora com 2 CDs. A senhora merece tudo isso e muito mais. Amado abraçou Maria longamente e acenou para Joaquim. Subiu no carro e partiu pela última vez, sabendo que aquela história havia chegado ao seu final mais bonito. Enquanto dirigia pela estrada empoeirada do sertão, Amado sorriu, pensando em como uma simples quebra de carro havia resultado numa transformação tão completa e bela. Maria havia saído da solidão para a realização artística, da tristeza para a alegria, do esquecimento para o reconhecimento. 6 meses depois, a música Quinta-feira de Março tocava nas rádios de todo o Nordeste.
A letra contava exatamente a história que você acabou de ler, sobre um cantor famoso, cujo carro quebrou na porta de uma senhora simples e como esse encontro casual mudou 2 vidas para sempre. Maria Antônia, aos 80 anos, havia provado que nunca é tarde para recomeçar, para descobrir talentos escondidos e para transformar dor em arte. Que Amado Batista havia aprendido que, às vezes, os maiores presentes que podemos dar ou receber não custam dinheiro. São gestos de bondade, reconhecimento e oportunidade. Toda quinta-feira, Maria ainda prepara um café especial e senta no quintal para compor novas músicas. O alecrim plantado pelo marido cresceu e perfuma toda a vizinhança. E nas noites estreladas do sertão, quando ela toca violão na varanda, os vizinhos param para ouvir a voz que nasceu do coração e chegou aos ouvidos do Brasil. Esta é a história real de como um gesto simples de hospitalidade se transformou numa jornada de descoberta, superação e realização. Uma quinta-feira de março que ninguém jamais esqueceu e que provou que a vida, às vezes, escreve roteiros mais bonitos que qualquer ficção. Se a história de Dona Maria Antônia e Amado Batista tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que achou. A bondade e o talento dessa senhora de 78 anos nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja a sua família sempre, dando força nos momentos difíceis e alegria nos dias de vitória.